Olá pessoal, hoje iremos falar sobre tecnologia de fermentações. Bom, a fermentação ela é um processo de oxidação incompleta da glicose, produzindo vários tipos de produtos de acordo com o alimento a ser utilizado e o micro-organismo que está realizando o processo fermentativo. Podem ser utilizados desde leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, até bactérias, como Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Existem vários tipos de fermentação que são desejáveis para a produção de determinados produtos na indústria de alimentos, desde fermentação alcoólicas em vinho, pão, cerveja, láctea em iogurte, acética, como por exemplo na produção de vinagre. As principais modificações químicas que ocorrem no processo fermentativo são derivadas da utilização de carboidratos para a produção de energia, pois o micro-organismo consome os carboidratos para a obtenção de energia e, consequentemente, liberam produtos que irão modificar as características do produto final, seja a produção de álcool, seja a produção de ácido lático, que acidifique o meio, seja a produção de ácido acético, entre outros produtos. Então, as modificações que esses micro-organismos realizam, se forem benéficas ou que produzam características desejáveis pelo consumidor, nós temos assim um processo fermentativo benéfico. Porém, não pode confundir essas alterações microbianas com as alterações indesejáveis, que são as deteriorações degradativas ou deteriorativas. Nem todos os micro-organismos têm a capacidade de hidrolisar e utilizar carboidratos complexos, como amido, celulose e pectina. Em geral, a maioria deles liberam uma enzima que vai ter a capacidade de quebrar esses carboidratos mais complexos para produzir monossacarídeos ou disacarídeos, que são os chamados açúcares fermentescíveis, que são de fácil utilização pelos micro-organismos, como as glicoses e as maltoses. O primeiro produto que nós falaremos hoje são os vegetais fermentados. Tanto frutas como hortaliças podem passar pelo processo de fermentação de forma benéfica, ou seja, com a intenção de realizar essa fermentação para proporcionar modificações de aroma, textura, sabor e torná-los agradáveis ao consumidor. E esses processos geralmente utilizam dois métodos de transformação e conservação, que é a fermentação e o uso de salga através de salmoura ou salga direta. Exemplos de produtos obtidos por esses métodos: pepino, utiliza pepino, repolho e azeitona para produzir esse grupo chamado de vegetais fermentados. Aqui um fluxograma geral simplificado, óbvio que cada vegetal vai ter suas particularidades, mas depois do pré-processamento, que são aquelas etapas básicas que nós já vimos várias vezes, colheita, transporte, recepção, seleção, limpeza, classificação e corte, se for necessário, vai passar pelo processamento propriamente dito, de salga, fermentação, cura, de salga e o acondicionamento em embalagens apropriadas. Após as etapas de pré-processamento, os vegetais eles são acondicionados em tanques ou de aço ou plástico e cobertos para as etapas posteriores, principalmente fermentação. No caso específico da azeitona, tem-se uma etapa extra, que é a adição de hidróxido de sódio, por exemplo, um álcali como o hidróxido de sódio, para eliminar parte do sabor amargo proporcionado pela substância oleoperina. A salga ela vai ser direta em formato de salmoura, numa proporção de 3.000 a 10%, no caso, por exemplo, de pepinos, ou no caso de chucrute, em que você utiliza, para a produção de chucrute, você utiliza uma salga a seco, de 2,5% de sal em relação ao peso do vegetal. Já após a salga é realizado o processo de inoculação das bactérias lácticas que irão realizar o processo fermentativo em ambiente de anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio,
e temperaturas entre 18 e 25 graus como ótimos para um melhor processo e uma melhor velocidade de fermentação. A fermentação ela pode e deve ser controlada em todos os seus parâmetros. Um ponto principal em qualquer processo fermentativo é evitar que algum outro micro-organismo indesejado cresça junto e seja um competidor pelos nutrientes com o micro-organismo alvo, ou seja, micro-organismo benéfico que você necessita para que a fermentação e a produção desse derivado fermentado aconteça. Então, pode-se realizar a acidificação da salmoura antes do processo fermentativo, porque acidificando você vai eliminar a bactéria, a microbiota em geral, que seja mais sensível, que não seja desejada no processo fermentativo, e depois realiza-se a neutralização para você aí em seguida adicionar o inóculo, que vai conter as bactérias ou leveduras necessárias para esse processo fermentativo. O ponto final geralmente é através da análise de acidez ou pH, para você definir qual o ponto certo de finalizar esse processo fermentativo. A etapa seguinte é a de cura, que você vai manter essa matéria-prima em um meio ácido por algum tempo específico, parâmetros específicos de cada vegetal, e tanto em relação a qual vegetal, qual o tamanho de cada unidade vegetal, e assim vai, objetivando intensificar as características sensoriais, como sabor e textura. A etapa seguinte consiste na dessalga, utilizando água com aquecimento por aproximadamente 10 horas, seguida de uma renovação e troca dessa água. E, se necessário, pode-se adicionar cloreto de cálcio ou lactato de cálcio para melhorar a textura desse vegetal. A utilização de água não aquecida, ela torna o processo extremamente mais demorado e a necessidade de várias trocas de água. Então, o aquecimento, a temperatura controlada, favorece o processo de dessalga e agiliza esse processo. O acondicionamento, ele pode ocorrer tanto em embalagens plásticas rígidas ou flexíveis, que são aquelas que nós popularmente denominamos de saquinhos plásticos, ou em latas ou em vidro. E o vegetal fermentado, ele vai ser coberto por uma salmoura e pode ser adicionado ácido acético ou ácido cítrico para auxiliar no processo de conservação. A pasteurização é opcional, porém, a pasteurização, por ser um método extremamente eficaz no controle bacteriano, então ela se torna uma opção viável para ser realizada nesses tipos de produtos. E além de impedir que o mel fique turvo pela não crescimento de outros micro-organismos competidores que possam estarem presentes. Já a fermentação alcoólica é um processo de produção de etanol a partir de glicose. Podem ser utilizados tanto leveduras, como as do gênero Saccharomyces, como bactérias, como por exemplo no processo de produção de bioálcool. O que é que essas bactérias vão realizar? Elas vão consumir a glicose e produzir álcool e gás carbônico. Na área de alimentos, o gênero mais importante em fermentação alcoólica é o gênero Saccharomyces, onde você pode ter produtos derivados desde vegetais fermentados, como produtos de panificação, que nós já vimos, e também produção de cerveja. Porém, dependendo do tipo de micro-organismo e da espécie, dependendo do tipo de alimento e da espécie dentro desse gênero, eles podem ser agentes deteriorantes, como por exemplo, em laticínios, em vinagre, em mel e em outros produtos. Aqui uma ilustração com um processo geral, né, das etapas de produção de cerveja, desde o processo de malteação, que consiste no incentivo para que a cevada ela passe pelo processo de germinação. E nesse processo de germinação, nas etapas iniciais, a cevada vai acabar produzindo algumas enzimas que vão ser úteis
durante o processo de modificação bioquímica da cerveja, tanto da cevada como dos outros ingredientes. Após esse processo de produção dessas enzimas na quantidade certa, essa cevada ela passa pelo processo de secagem para assim ir para a moagem e iniciar o processo de mosturação, braçagem, resfriamento e assim segue o fluxo de fermentação até o envase. Produtos básicos na maioria das cervejas, tá? Nós temos o malte, geralmente de cevada, mas há de outros cereais, lúpulo, a levedura, água potável e os adjuntos necessários para dar a característica e conservação da cerveja. Legalmente, a cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica de mosto cervejeiro, oriundo de malte de cevada e água potável, por ação da levedura com adição de lúpulo. A coloração da cerveja é bastante influenciada pela coloração do malte proveniente, então não se utiliza o mesmo tipo de malte para todos os tipos de cerveja, porque as cervejas podem ser classificadas por vários critérios, desde o tipo de fermentação, se é de alta ou de baixa fermentação, se ela tem qual tipo de malte que é utilizado, se ela é totalmente malte ou se ela tem predominância de outro tipo de cereal, ou também pela coloração, pelo teor alcoólico e também pela concentração de açúcar no mosto que vai ser utilizado para a fermentação. E aí nós teríamos desde uma cerveja leve até uma cerveja forte. Aqui um fluxograma geral, óbvio que cada indústria cervejeira ela tem seus segredos e seus padrões para produzir a sua cerveja, visto que nós temos inúmeros tipos de cerveja, e mesmo indústrias que produzem o mesmo tipo de cerveja, a mesma categoria de cerveja, elas têm suas particularidades, mas aqui é um fluxograma mais geral. Bom, o processo inicial seria o da moagem do malte, para romper a casca, desintegrar o endosperma e produzir uma farinha mais fina, com a granulometria mais fina, para facilitar o processo de exposição desses nutrientes para o micro-organismo nas etapas seguintes. Depois ele passa pelo processo de mosturação, onde o malte moído vai ser misturado à água a temperatura controlada. E é nessa etapa que se define a quantidade de açúcar que vai passar para o processo de fermentação e vai classificar nossa cerveja lá em leve até forte. Depois passa pelo processo de filtragem do mosto, processo de fervura para inativar enzimas, evaporar água excedente, proporcionar estabilidade biológica e bioquímica. Em seguida, passa pelo processo de tratamento do mosto, a fermentação propriamente dita, que vai ocorrer nas dornas e nos tanques, e é nesse processo que ocorre a fermentação em si, tá? Que é basicamente a transformação de açúcares em etanol e gás carbônico. No caso de cerveja sem álcool, tem-se um processo de transformação do etanol produzido em substâncias de tamanho químico menor. Aqui algumas imagens do processo de fermentação da cerveja, de produção de cerveja, o mosto e alguns tanques de fermentação de níveis menores ou maiores. A etapa seguinte é a de maturação, a temperatura mais baixa que a de fermentação, e ocorre o chamado popularmente no setor de afinamento da cerveja e um início de um processo de carbonatação natural da cerveja. A etapa seguinte consiste na obtenção da cerveja com aquela característica límpida e brilhante que todos desejam. E esse processo de clarificação, ele é similar a outros processos de clarificação, como o de suco, e pode ser tanto por filtragem, como centrifugação, clarificação, ou por descanso, onde a gravidade vai atuar retirando essas substâncias que estejam turvando a cerveja.
A etapa seguinte é de carbonatação, para proporcionar a efervescência e a sensação de acidez que fica na boca, que não foi suprida pelo processo de carbonatação natural. Então, pode ser adicionado de forma posterior essa carbonatação, esse gás carbônico. A etapa seguinte é o invase, depois ele pode passar pelo processo de pasteurização, e assim nós teremos aqui a diferenciação entre chopp e cerveja. Um passa pelo processo de pasteurização, a cerveja, e o outro não. A etapa final é a de acondicionamento, que pode ser em tanques pressurizados, barris de inox, vidro escuro ou latas de alumínio. Já o vinho ele é um produto produzido a partir da uva. Se for alguma outra bebida proveniente de uma fermentação alcoólica que não seja de uva, tem que estar estabelecido no rótulo vinho e o nome da fruta. Vinho de caju, vinho de laranja, vinho de tangerina, tá? Tem que estar especificado. Mas se tiver apenas o nome vinho, ele é de uva. Nós temos vários tipos de vinho. A divisão mais clássica é entre tinto e branco. E observar que o ponto de colheita e as condições de colheita, a espécie que é utilizado, as técnicas de manejo dessas uvas, elas vão proporcionar um produto com características diferentes. Por exemplo, uma colheita que seja tardia, ela geralmente produz vinhos menos ácidos, com teor alcoólico mais elevado e aroma de fruta em compota. As principais tipos de uvas utilizadas são as americanas e as europeias. Segundo a divisão enológica, existem 3 tipos básicos, grupos grandes de vinhos. O vinho tranquilo, que é o vinho tradicional que nós conhecemos, o espumante, que é aquele que é mais comum, né, no Réveillon, que ele tem aquela alta pressão, e tem o frisante, que tem o borbulhamento após a abertura da embalagem, porém não é tão intenso quanto o do espumante. Aqui nós temos o fluxograma de produção do vinho branco, que ele é bem simples. Ela tem a recepção das uvas, extração do mosto, sulfitagem, correção do mosto, algum parâmetro que não esteja dentro da legalidade ou que não esteja favorável para o processo de fermentação. Ele passa pela fermentação, clarificação e filtragem, engarrafamento ou invase e expedição. Já a produção de vinho tinto, ela tem algumas etapas a mais. Nós temos recepção, extração do mosto, sulfitagem, limpeza do mosto, fermentação, clarificação, fermentação malolática, ou seja, uma segunda fermentação, e a estabilidade tartárica e o envase. O envelhecimento dos vinhos, eles podem ocorrer tanto em barris como em garrafas, sendo que os vinhos envelhecidos em barris, eles produzem os chamados vinhos mais finos, que são aqueles mais caros, e eles apresentam um aroma derivado de madeira. Aqui algumas imagens de processos de produção de vinho, etapa de seleção, esmagamento e desengasse, processo de produção do mosto, processo de fermentação. E por último, nós temos o vinho espumante. O vinho espumante, ele observa o seguinte: o que nós denominamos de champanhe é um tipo de vinho espumante e produzido na região de Champagne. O resto é espumante, certo? Então, nós temos a obtenção do mosto, armazenamento, avaliação do teor de nitrogênio, filtragem, fermentação, armazenamento a baixa temperatura, adição de leveduras, fermentação em tacho fechado, resfriamento e filtração, envase isobárico, ou seja, para manter a pressão característica do produto, e fechamento, depósito, rotulagem e expedição. Última fermentação que nós iremos falar é da acética. O processo de fermentação acética é o processo básico de produção de vinagre, certo? Ou seja, ácido acético, por bactérias do grupo acético
como as do gênero Acetobacter e Gluconobacter. E o que é que eles vão fazer? Diferentemente dos outros fermentações que nós vimos, aqui vai ocorrer a ação desses micro-organismos sobre o etanol e não sobre um carboidrato. Então, é realizado um processo de produção de uma espécie de vinho específica e desse processo há a transformação do etanol produzido em ácido acético. Por isso que se diz que todo vinagre um dia foi vinho, mas nem todo vinho vai ser vinagre. Outros vários tipos de produtos, não só da indústria alimentícia, podem ser produzidos através dos processos fermentativos, de forma controlada. São processos difíceis de serem realizados, pois eles precisam de muitos parâmetros de controle, já que você está lidando com um micro-organismo, com um ser vivo, um micro-organismo que é de difícil controle. Bom, até a próxima aula não, nossa última aula. Realizem as atividades e enviem